Sou a Natália Coelho e a gente está mais um Epistemologia do Romance Entrevista. Hoje estou aqui com o professor Luiz Carlos Ferreira Pinheiro, do Departamento de Artes Visuais aqui da Universidade de Brasília. É um dos nossos convidados do 4º Seminário de Epistemologia do Romance, Diálogos Interdisciplinares. Eu queria te agradecer, professor, pela sua presença. Não, é um prazer estar aqui, participar de mais uma edição desse evento, né, com a Ana Paula, a Vera Alice, enfim, todos os organizadores de vocês. E é um prazer estar aqui nesse canal, né, que vocês estão chamando de Epistemologia do Romance Entrevista. Muito bacana a iniciativa, parabéns. Ótimo. Professor, aproveitando que você traz esse diálogo com as artes, né, eu queria que comentasse comigo um pouco sobre como que esse processo de narrativa de si, de escrita de si, que é também um processo de consciência de si, leva ao encontro do outro. É um movimento positivo ou um movimento que faz com que enxergamos o outro? Penso, né, que a narrativa de si, na minha perspectiva de formação enquanto sujeito, ela só foi possível a partir de um percurso de análise, né? Porque eu posso dizer que eu era uma pessoa antes da análise, sou uma pessoa depois, porque de fato isso impacta a formação do sujeito no sentido de, né, como eu já até falei em outros momentos, no passado, de vasculhar um pouco, fazer essa arqueologia de si, que gera esses desdobramentos para pensar quem eu sou, né, de onde eu venho, qual é a minha origem. E o processo analítico, né, numa perspectiva que é do passo lacaniano, tem um pouco dessa questão do adensamento, né, de uma verticalização das questões que são caras para o sujeito, que retomam aí as questões freudianas, pai e mãe. Então, quando eu falo narrativa de si, é porque eu tive a oportunidade, né, de me colocar nesse percurso, no processo de análise, e isso também reverberou na tese de doutorado que foi feita no movimento autobiográfico e narrativo. Então, quando eu comecei a produzir narrativas de si, eu acho que elas estavam muito em consonância com aquilo que eu recebi do outro. E aí, particularmente, eu não posso deixar de dizer que foi no EJA, né, um projeto que eu trabalhei no Rio durante quase 10 anos, que é a formação de jovens e adultos, né, no noturno, e foi uma experiência de encontro com o outro muito diferente daquela que até então eu tinha na educação básica com os adolescentes e tudo mais. Eram pessoas mais velhas que iam para a escola aprender a ler e escrever e depois até aula de arte comigo numa idade de 60, 40, enfim, idades diversas. E ali eu já estava, né, nesse movimento de olhar para si e eu comecei a pensar na importância desse outro, sobretudo para o professor. Porque o professor, de fato, a interlocução, né, a questão dialógica só funciona se tem um outro. Se eu tenho a minha turma, se eu tenho os alunos, né? E isso foi muito determinante, eu acho que nessa percepção da minha pessoa, de qual era a minha relevância, aquilo que eu até comentei, né, do atraso, né? Se você atrasa 10 minutos, a turma está esperando, cadê a pessoa não vem? Então, cria-se uma transferência, que é, acho que, natural nessas relações, né, interpessoais, o professor, o médico, a mãe, o pai, a gente se transfere para esse sujeito. E aí a narrativa de si, quando eu comecei a produzi-las, né, a trazer fragmentos de memórias minhas de infância para colocar na tese, foi a partir desses processos analíticos, do sonho, né, do caderninho de sonhos que eu tenho lá anotando. E aí, ao olhar para o outro, eu percebo que o sujeito está produzindo permanentemente uma narrativa, mesmo que ele não fale. O corpo fala, aquilo que eu comentei na sala de aula, né, de tirar essa formação sentado que um atrás do outro, só veja a cabeça, que para a escola, para o conhecimento, interessa o que é a mente, o que ele pensa? Não, interessa o sujeito por inteiro. Que aí cai um pouco nesse princípio da alteridade, que seria da filosofia da linguagem bakhtiniana, que é no sentido de que eu preciso do outro para me completar. O espelho não me dá a visão, né, me dá a minha visão inversa. Então, se eu olho para você por inteira, você me olha também por inteiro. Isso cria um processo de alteridade no sentido de um completar o outro. Isso eu aprendi também no mestrado em educação na UF, né, que era o campo da filosofia da linguagem como base, né, para todos os alunos do mestrado, e usei essa perspectiva de estudo, né, no município onde eu trabalhava. Então, acho que isso também foram diálogos que foram se alinhando, né, a pesquisa de mestrado na educação, o início do processo de análise
e tomando consciência justamente da função que eu ocupava. Porque a pergunta como e por que eu me tornei professor só foi retomada lá no doutorado, quando eu já estava na universidade, porque aí entra um pouco a perspectiva de uma outra pergunta que você vai me fazer. Vou fazer. Eu estou adiantando aqui, eu não deveria, mas tudo bem, né? Fica porque eu acho que é justamente a responsabilidade da função, que aí são coisas que são camadas, né? Que vão sendo somadas, e eu acho que você só se dá conta de algumas coisas processualmente, né? Não é tudo de uma hora só, de um movimento só. Né? Sim, exatamente. Muito bom. Professor, então, adiantando a pergunta, né? A pergunta que eu te faço é como revisitar o seu processo de escolarização, Luiz, aluno, te torna um professor mais comprometido hoje, no presente? Pois é, e aí entra justamente isso que eu estava falando, dessa questão de quando eu me perguntei, né, uma vez me tornando professor, né, me formando indo para a escola, a minha família, ninguém se tornou professor na minha família. Eu fui o primeiro, acho que da minha família eu sou o primeiro a se formar na universidade, por ir fazer a universidade pública. Os meus irmãos não optaram em estudar. E quando me tornei professor, meio que caiu uma ficha assim, nossa, por que eu me tornei professor? Só que é uma pergunta que fica numa camada do inconsciente ali meio que atuando e você conscientemente recebe aquilo, pensa, mas coloca ela em outro lugar. Só que à medida que eu entrei num processo, né, busquei uma análise, né, para pensar nessas questões todas, isso surgiu de uma maneira muito pulsante, né? Por que eu me tornei professor? Essas questões aí foi quando eu falei, tem que voltar a estudar, porque eu acho que a questão da produção do conhecimento, o mestrado, foi esse movimento de voltar à universidade, a estudar e não ficar muito numa coisa que eu falei, conteudista, reprodutiva de conhecimento que eu recebi na graduação e que eu reproduzia na escola. Se você não estuda, você fica só nesse ciclo. Então, a questão, né, de revisitar esse lugar do Luiz lá na escola foi importante para pensar justamente nisso que eu trouxe aqui na apresentação hoje, né? Como que algumas cenas, alguns episódios, algumas experiências foram muito marcantes, elas ficaram recalcadas em algum momento, em algum lugar do meu inconsciente, mas que elas eram pulsantes, e quando eu consegui significá-las, né? Porque de fato eu entendi que a escola, eu pude significar a escola pela arte, porque eu desenhava, já que eu não enxergava as letras, eu desenhava as letras, então eu ficava ali, fingindo que estava escrevendo, a professora não me perguntar nada, e desenhando o A ou B que eu não enxergava, porque eu não usava óculos, na época eu deveria usar, aquela coisa da primeira série. Posteriormente eu não fui usar. Então, e esse movimento de retorno retrospectivo à escola, né, com o Luizinho, né, estudante, me foi importante justamente para pensar qual é a minha real função hoje, num olhar mais cuidadoso, mais atento para o aluno, não pensando o aluno como aquele que precisa de uma nota para passar de ano, né, na educação básica, que passada na disciplina do semestre. Não, ele é mais do que isso, ele é um todo, e aí é um olhar mais, é uma coisa que precisa de mais empreendimento do professor? Precisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando você se coloca numa função que é professoral, você tem que assumir tudo isso, né? Você está lidando com pessoas, não com... Né? E a pessoa é algo relevante para mim enquanto professor, porque eu preciso desse sujeito. Não, sobretudo até para me completar e vice-versa, né? Ótimo. Professor, para a gente já ir encaminhando para o fim, então já com uma significação maior da profissão hoje, né? Como que você enxerga a importância do ensino da arte, ou o que é de mais urgente hoje na construção de uma consolidação do ensino da arte na graduação? Bem, eu acho que hoje é a questão humanista, da preocupação, desse olhar para o outro. E aí, de fato, eu ingressei na Universidade de Brasília em 2009, eu tinha só mestrado, eu não tinha doutorado, porque eu entrei como assistente. E aí, no primeiro semestre de aulas, eu tive tantas experiências, episódios pedagógicos com as primeiras turmas, né? Que eu pensei, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer meu doutorado amanhã. Algo assim, emergencial mesmo, porque eu era demandado por uma série de questões que não era pela condição de ser mestre ou não, mas era uma questão assim, eu preciso voltar a estudar para ter diálogo com outras pessoas que estão em graus assim, né, porque você tem um orientador, você tem outros professores,
E como era uma coisa também premente, eu falei, eu vou para onde é possível, que foi Goiânia, eu fiz o doutorado lá na UFG. E aí, essa perspectiva de entrar no doutorado, né, me ampliou esse horizonte, né, de formação continuada e, ao mesmo tempo, alimentou um pouco esse olhar do aluno, não da questão muito reprodutiva de pensar assim, como eu fui formado na graduação e como que eu vou formar esses sujeitos que serão futuros professores, que aí entraria naquela lógica minha anterior da educação básica, conteudista. Quando eu voltei, isso, repetitivo, quando eu passei por esses episódios de desafio em sala de aula, de ser desafiado por questões que os alunos traziam, eu não sabia, porque o professor não sabe tudo, é que eu senti essa necessidade de voltar a estudar para poder não dar conta daquilo, mas me colocar também na condição processual de aprendizado, junto com eles. E aí, em sala de aula, eu dizia, eu estou aqui hoje como professor, já estou fazendo meu doutorado porque tem uma questão urgente, que é essa coisa da construção do conhecimento, que é processual. Então, uma vez que vocês se formem na graduação, vocês não estarão prontos, nunca prontos, acabados, porque aí entra o conceito de inacabamento pactiviano, né? O sujeito é sempre inacabado, justamente porque eu preciso do outro para me completar. E eles têm um pouco essa questão de estar formados, né? O que é estar formado? Formado, evidentemente, numa graduação, no mestrado, no doutorado. Mas na vida você nunca está formado. Então, o que eu digo para os alunos, assim, de forma muito repetitiva, porque aí eu repito isso constantemente, eu digo, a graduação é o primeiro movimento. Vocês precisarão, a todo momento, estar buscando novas perspectivas, outras coisas, estudando, preparar uma aula. Dar uma aula aqui de 2 horas é tranquilo, o problema é preparar essa aula para trazer coisas novas, estar sempre preocupado na urgência do sujeito, no sentido do que ele demanda de mim, e não do conteúdo pronto que eu tenho que levar, porque é justamente essa via de mão dupla, porque a educação não é uma via só que, né, são 2 sujeitos que estão indo de um lado para o outro. É horizontal, né? Justamente. Então, a minha preocupação muito com a graduação, eu acho que urgente a questão da formação em arte, do ensino de arte, é essa questão do olhar para o outro, né, no sentido de se preocupar o que esse outro demanda de mim, para que eu dê para ele, que eu possa compartilhar, não dar, né, mas compartilhar com ele, algo além do conhecimento conteudista, mas um conhecimento que é para a vida, humanístico, né, porque a gente vive numa sociedade que precisa desse cuidado, né, desse olhar atento com o outro, acho que seria isso. Eu costumo dizer que assim, quando eu dou aula, que o conteúdo é algo que você precisa levar algo humano por meio do conteúdo que você está dando. Né? E não ficar só naquela reprodução, né? É aquela história de que o texto vaza. O texto está aqui, nós vamos ler esse texto a qualquer momento, em qualquer lugar. Agora, o que vaza do texto, o que eu penso, o que eu reflito, o que vocês estão dizendo, é um lugar único da sala de aula que não vai se repetir amanhã dessa mesma maneira. Por isso que eu falo, a presença de vocês é importante, eu estou aqui toda semana, então tem que estar na sala de aula para compartilhar um momento único, que não se repete, que é justamente do compartilhamento, né? É comunhão, na verdade a aula é uma comunhão. Bom, professor Luiz, muito obrigada por essas palavras, nós agradecemos e a gente encerra então agora essa epistemologia do romance em entrevista. Obrigado, boa noite a todos.